Tudo bom? Então eu vou falar aqui um pouco sobre o curso em si, né? Que começa na semana que vem. E falar um pouco de mim, vou falar um pouquinho do que pode... todo mundo que quiser assistir, né? Que quiser participar, que fizer o curso, pode esperar um pouco. E aí eu aproveito, Gabriela, e você fica à vontade para fazer as perguntas que você quiser, que daí está totalmente aberto para você, tá? Vou fazer aqui uma aula particular para você. Tô achando bacana isso. Maravilhoso, você vai perguntar tudo que você quiser. Bom, meu nome é Dani Royle, eu sou roteirista de audiovisual de forma geral. Eu sou mais especializada, inclusive, em série. Mas eu já tive roteiro de longa premiado no Frapa, eu tive uma série no ar ano passado pela Sony, e agora está no Now. Fiquei um ano trabalhando na Record com o autor Marcílio Moraes. Eu sou certificada pela UCLA em Los Angeles em Professional Program in Writing for Television, especializada em escrita para série e tal. E eu, antes disso, já trabalhava como jornalista, então eu sou formada em jornalismo, trabalho com jornalismo também. Tenho mestrado em comunicação e informação e já venho dando aulas há um pouco mais de 13 anos, algo assim, né? Aula especificamente de roteiro. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu acho que uma coisa que me impulsiona bastante, né, em falar sobre roteiro e dar aula de roteiro, é o fato da gente não ter a valorização devida no Brasil. O profissional roteirista não é valorizado no Brasil ainda como deveria. O roteiro mesmo, o documento roteiro, também não tem o valor ainda que ele merece. Isso, nos últimos anos, tem começado a mudar, porque as pessoas estão começando a perceber aquilo que é o óbvio, né? Que qualquer coisa numa produção... Eu gosto de dizer isso, né? Que qualquer coisa no audiovisual é um trabalho simbiótico, na verdade, né? Um depende do outro. O diretor não tem o que filmar se ele não tiver um roteiro, se ele não tiver os atores, se ele não tiver um produtor para fazer. O ator não tem o que fazer se ele não tem um texto para falar, se não tem um diretor para dirigir, se ele não tem uma câmera ali, alguém por trás fazendo... Todo mundo depende de todo mundo. É um trabalho coletivo, é um trabalho em equipe, é um trabalho que necessariamente você depende de outros profissionais. Então, eu acho que a coisa mais bacana em relação ao trabalho com cinema, séries, né, é justamente o trabalho coletivo, o trabalho em equipe. E desse processo todo, de todas as etapas que a gente passa, né, e de todos os profissionais que a gente precisa para dar o start disso, o profissional menos valorizado, mas mais necessário é o roteirista, exatamente porque você não tem nada sem o roteiro. Você não tem, é o começo de tudo, né? O começo dessa história, porque a graça da coisa do cinema e da série e tal, é você criar um mundo novo, como a gente diz, a gente está criando um mundo novo, um universo novo, com pessoas diferentes e tal, e apresentando para um público, para um determinado público. E onde é que esse mundo começa? Onde é que esse universo dá o start todo? No roteiro. Então, o roteiro é o começo disso tudo. Então, a criação do roteiro não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa assim, qualquer pessoa vai lá e escreve. Isso é tão forte e fica tão evidente, né? Principalmente para quem já é de meios da escrita, que é muito interessante, porque eu já tive alunos, por exemplo, que vêm da literatura. Então, alunos que vêm, porque já escreve livros e tal, e sente rapidamente a diferença da linguagem, né? Escrever livro é uma coisa, escrever roteiro é outra. A gente tem uma coisa no Brasil, por exemplo, da gente ser muito ligado nas nossas novelas. Apesar das novelas serem o nosso produto audiovisual que mais se exporta, né, que é mais conhecido no mundo inteiro, porque as nossas novelas viajam no mundo inteiro, são sucesso no mundo inteiro, a gente tem que deixar claro que novela tem uma linguagem diferente do cinema e também diferente das séries. Então, existe uma forma diferente, um método de trabalho, de escrita, de construção diferente. Claro que a base da dramaturgia é sempre a mesma, né? Construir uma história tem sempre a mesma base, e isso é bacana porque é o que a gente trabalha com a base da construção de uma história.
Mas a forma de se pensar aquilo, se encaixar aquilo dentro de um determinado tempo, de uma determinada linguagem e tal, são coisas diferentes. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, o que eu falo durante o curso? A gente fala sobre essa diferença da linguagem, né, da forma de se contar a história, que a gente tem o mesmo método, a mesma maneira de contar essa história, que contar uma história é contar uma história, então, né, você só adapta a metodologia de trabalho, a forma de, né, adapta a maneira de trabalhar aquilo de acordo com a linguagem para onde está sendo colocado. Você não vai escrever um texto para teatro e vai pegar o texto da mesma maneira e colocar para o cinema. Não vai funcionar. Né? Você depende de outras questões para trabalhar um texto para o cinema. Então, você não necessariamente vai pegar exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de produtos que são adaptados, né? A gente tem... eu tenho um filme, por exemplo, que agora não vou lembrar o nome, tem alguma coisa a ver com divã, eu esqueci agora. Aqui, brasileiro, que ele tem a versão para o cinema, a versão para o teatro e a versão série. E exatamente por serem 3 coisas que são linguagens totalmente diferentes, o material utilizado para produzir cada um deles é totalmente diferente. Então, eu falo muito sobre isso, né? Sobre a diferença de linguagem, sobre a diferença de adaptação. Eu falo bastante sobre o início disso tudo, né? Porque a gente fala sobre a questão da narrativa em si. Aprender sobre narrativa é muito importante, entender um pouco da narrativa, a gente não aprofunda a narrativa no curso, mas entender a narrativa, entender da onde vem a nossa questão da dramaturgia, né, da onde vem toda essa... É importante a gente conseguir entender a narrativa clássica, os elementos da narrativa, entender o que é um personagem, entender a trama em si que é colocada e tal. E o principal para mim... cada vez eu sou eu forço mais em cima disso, é trabalhar estruturalmente a construção de uma história. Então, não pela ideia de muita gente, por exemplo, se prende. Às vezes, muita gente buscando estudar roteiro acaba indo só em cima de livros, por exemplo, né? Em cima de manuais de roteiro e tal. E aí é muito engraçado que a gente tem várias linhas aqui no Brasil que pensam coisas diferentes. Então, a gente tem uma linha de pensamento que é muito interessante e eu acho um pouco triste, inclusive, que é das pessoas que são avessas e menosprezam os livros de roteiro, né? Os livros que ensinam a arte do roteiro, de metodologias de roteiro, de fórmulas, né, ou coisa parecida. E tem muita gente que despreza esses manuais de roteiro. Eu acho isso muito triste. Por quê? Porque os manuais de roteiro eles são baseados em muitos estudos, né, e técnicas e princípios que a gente entende que funcionam como metodologia para uma escrita narrativa. O problema é que a maioria das pessoas trabalha de uma forma 8 ou 80. Então, essa galera que vai muito contrária aos manuais de roteiro é uma coisa muito engraçada, porque a maioria nem leu manual de roteiro. Porque os manuais de roteiro, eles trazem determinadas informações que fazem você, pelo menos, entender uma estrutura. E aí entra uma coisa que eu falo muito em sala, que é não se prendam aos manuais, não se prendam, não se engessa, né? A ideia é não se engessar nessas metodologias. Então, você aprende hoje em dia a gente fala muito sobre a jornada do herói, e a jornada do herói hoje é utilizada até por coaches, né? É utilizada até para trabalhar performance, trabalhar não sei o que, se utiliza para tudo. Mas a jornada do herói não é uma coisa que é composta para você, como roteirista, pegar aquilo e preencher aquelas etapas, né? Exatamente daquela forma, naqueles momentos e tal. Assim como não é para ser utilizado de forma engessada o paradigma de Sid Field. Sid Field foi o cara que a gente até considera o pai da estrutura, foi um cara que organizou essas informações para que a gente consiga estruturar um roteiro, ou seja, que você consiga colocar determinados movimentos no roteiro para que funcionem, né? Então, também tem isso. Tem outro também, que é o do Save the Cat, que é o Blake Snyder. O Blake Snyder também tem uma fórmula própria
de escrever roteiro, e ele coloca ela daquela forma, ele apresenta aquela fórmula e tal. Então, o que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas que menosprezam ou desprezam, né, esses manuais de roteiro, ou não viram, ou se baseiam na ideia de que você se engessa naquilo que está escrito no manual de roteiro. E aí tem um colega meu, que é um grande roteirista também, que é o Fidelis Fraga, que uma vez ele comentou isso. O lance dos manuais de roteiro, dos livros, né, todos que se voltam para roteiro e tal, é que você não tem que apenas ler e achar que dali você consegue arrancar alguma coisa. O ideal é que você tenha alguém te orientando em cima deles. Ou seja, um professor, um roteirista, né, junto com aquilo. E é exatamente isso que eu faço no curso. É saber o que pegar desses manuais, o que pegar dessa bibliografia, que a gente tem uma vasta bibliografia sobre roteiro, sobre criação, construção, né, de roteiro, e como trabalhar isso, ou seja, que princípios utilizar, como saber sugar tudo que os americanos, no caso, têm para, né, para ensinar, porque a gente não pode negar o que eles têm para ensinar. Eles têm muito mais tempo de cinema e de série, né? Eles têm muito mais tempo disso do que a gente. O que eles têm para passar para a gente, que a gente pode pegar e transformar para o nosso, né? Fazer para o nosso, para o Brasil. Porque a gente tem questões no Brasil em relação a, por exemplo, fases do cinema brasileiro. Então, a gente fala muito sobre o mérito, e é mérito mesmo, de quem passou pela questão do cinema novo, né, aquela coisa toda, mas existem problemas aí em relação especificamente quanto ao que a gente trata como roteiro, né? Tanto é que a famosa frase, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, vem daí, e vem passando por cima de qualquer ideia de roteirizar uma história. Você simplesmente com uma ideia, bota a câmera, aponta e pronto. Você já está pronto para a coisa. Aí não é bem assim. O que se mostra na prática é que o roteiro é mais do que necessário. Ele é o que inicia tudo, né? Ele é o início da história, ele é o início da construção. Então, a gente fala sobre essa construção, sobre a coisa de você cria um personagem, você molda um personagem, você pensa um personagem de tal forma que esse personagem é o único possível para passar por aquela história que está sendo pensada. Sabe? Nenhum outro personagem daria conta daquela trama que está se passando, porque você criou exatamente aquele personagem com aquelas características, com aquelas qualidades, com aqueles defeitos, com aquelas, né, com todos aqueles prós e contras, aqueles pontos fracos e pontos fortes, com todos aqueles altos e baixos. Esse é o personagem ideal para passar por aquela trama que você pensou. E essa trama só pode se passar dentro desse universo que você criou. E esse universo não é uma coisa de locação, né? Não é uma coisa local, não é um lugar que ele se passa. O universo é todo um espaço, é todo um contexto espaço-temporal que você, como roteirista, cria, né? Com todas as pessoas que vão fazer parte disso, com todos os personagens secundários que fazem parte disso também. Então, a ideia é a gente conseguir trazer toda essa construção, essa base da dramaturgia, essa base narrativa, da narrativa clássica, que não significa que a gente vai depois colocar em prática especificamente essa narrativa clássica naquela ordem específica, porque quando a gente fala, inclusive, da questão da construção clássica do roteiro no cinema, a gente não está falando de uma ordem cronológica, nem de uma ordem linear das ideias, não é isso, mas é mais um erro que se tem, né, de que existem fórmulas e regras para escrever em relação a isso, mas existem coisas que sim fazem parte de uma lista de regrinhas, de uma lista de... é uma organização para se fazer esse roteiro e que faz parte de uma padronização, né? Que é uma padronização que também existe uma resistência no Brasil, né? Então, em específico, por exemplo, eu sei que tem muita gente que tem problemas sérios em aceitar de que é importante a formatação do roteiro, que é muito importante a formatação do roteiro. Aliás, cada vez está se provando mais importante a formatação correta do roteiro no formato Master Scenes, que é um padrão universal, né? Isso é muito interessante, porque quanto mais
quanto mais profissionais brasileiros começam a trabalhar com profissionais de outros países, e aí eu corto até os Estados Unidos, eu falo de trabalhar com os argentinos aqui do lado, de trabalhar com os europeus, de trabalhar com os mexicanos, ou coisa parecida, mais se percebe a importância que se dá ao roteiro estar formatado da maneira correta, né? No formato Master Scenes, que é o formato que a gente consegue reconhecer. Quem lê roteiro reconhece logo os elementos dentro do roteiro, só dele estar na formatação padrão, sabe? Então, assim, uma coisa também que no Brasil é difícil, que é o desenvolvimento de boas ações num roteiro, né? Porque se está muito acostumado a trabalhar muito dialogado, nossos roteiros são muito verborrágicos, né? É muito texto, é muito explicativo, é muito expositivo. E eu falo justamente sobre como você não trabalhar dessa forma. Então, existe um trabalho todo que eu faço em aula de... A gente vai aprender sobre construção de cena. Construir uma cena. E não é construir uma cena escrita, é construir uma cena pensada, é elaborar essa cena, como é que ela começa, o que eu preciso nessa cena. É se perguntar qual o objetivo da minha cena. Ao entender o objetivo da minha cena, eu sei como é que ela vai existir. Eu não preciso necessariamente simplesmente transformar a cena em um apunhado um punhado de diálogos. Só fala para poder explicar o que eu preciso nessa cena. No momento em que eu consigo definir o que eu preciso que essa cena contenha, qual o objetivo dela, onde ela se passa, exatamente quem está nessa cena, eu posso fazer essa cena toda só em ação. Posso fazer uma cena inteira sem ter um diálogo. E ela mostrar mais do que a princípio tinha se pensado em diálogos. Né? Porque tem muito, e o cinema é mais visual. Né? Por mais que a gente objetivamente hoje pense, né? Se a gente pensar na prática, que hoje o cinema, claro, ainda mais por causa de pandemia e tudo, os cinemas mais vazios, aquela coisa, mas se a gente pensar no objetivo inicial do cinema, né? Do prazer inicial da sétima arte, que é você entrar numa sala com aquela tela imensa e é você com aquela história, aquilo é visual. Né? O cinema, inclusive, começou visual. Ele demorou muito para começar a vir o som. Então, é muito interessante, porque isso faz com que a gente provoque mais a ideia de que, cara, cinema é mais visual, é ação. Então, como eu faço para desenvolver essas ações? Como eu escrevo no roteiro, só dramaturgicamente, sem me meter, por exemplo, no trabalho dos outros profissionais? Então, o que a gente trabalha é o roteiro literário, é a história contada e como ela é contada. Né? Eu não tenho que, num roteiro literário, ficar colocando posicionamento de câmera, ficar dizendo como vai ser dirigido. Isso é trabalho do diretor. A linguagem é trabalho do diretor. O meu trabalho como roteirista é colocar a história dentro daquela formatação correta e deixar aquela história contada. Né? Tem uma coisa que se conta até hoje, e eu sempre esqueço depois de procurar saber primeiro se aquilo foi verdade ou se foi trecho de um filme, mas é uma história que é uma coisa de um diretor aí, famosaço, não sei o quê, dando uma entrevista e dizendo que tudo na mão dele se transforma num excelente filme, que ele não precisa de nada, que ele é um ótimo diretor, que tudo na mão dele é um ótimo filme, e que ele não precisa de absolutamente nada, de coisa nenhuma, não sei o quê. E aí aparece o roteirista principal dos filmes dele, assistindo a entrevista dele, e ele manda para o cara, para esse diretor, um envelope pelo correio com 120 páginas em branco e escreve em cima assim, filma isso. Né? Porque a ideia do, você é tão bom assim, então cadê? Por onde você começa? Né? Isso é legal de parar para pensar. Por onde você começa? Então, quando eu falo da construção correta de um roteiro, é da maneira que você possa, uma equipe inteira possa pegar o seu roteiro e possa fazer o seu roteiro numa felicidade, porque está lá, está tudo ali. Está tudo informado, está tudo bem colocado, né? As ações estão ali, os diálogos estão ali, o personagem está bem desenhado, aquela coisa toda. Então, a ideia do curso é apresentar essas ferramentas, né? São ferramentas que não fazem você seguir regras, né? Não fazem você seguir uma fórmula.
E mesmo que isso fosse a partir de uma ideia de fórmula. Tem um grande amigo meu, que é um roteirista aqui brasileiro, que ele brinca, né? Dizendo assim, as pessoas têm mania de dizer que algumas dessas fórmulas eles chamam de receitas de bolo. E aí uma vez ele falou assim, tá bom, vamos supor que sejam receitas de bolo. É a primeira vez que eu vou fazer um bolo. Vou seguir essa receita. E aí você vai e segue a receita à risca. E sai o bolo. Aí é a segunda vez que você vai fazer um bolo. Agora você já entendeu mais ou menos as coisas, como é que funcionam e tal. Então, peraí, agora em vez de margarina eu vou usar manteiga, né? Beleza. Terceira vez que eu vou fazer o bolo, eu acho que ao invés de eu usar leite de vaca, eu vou usar aqui leite de amêndoa. E você vai fazendo o quê? Você pega aquela fórmula, aquela receita inicial que te ajudou a fazer o primeiro e vai adaptando com o teu conhecimento, né? Para ir fazendo as coisas mais ao seu estilo. Então, mesmo que alguém queira seguir receitas, né, as fórmulas, uma Jornada do Herói, um Sid Field, um Blake Snyder e tal, ainda assim, provavelmente no primeiro vai tentar seguir à risca e vai perceber que não tem a necessidade de seguir aquilo à risca, né? O que a gente consegue entender no final das contas é que no momento que você tem o conhecimento das ferramentas para estruturar uma história, você não precisa mais ficar se preocupando com o que você colocou no seu roteiro. Você simplesmente escreve a sua história. E, naturalmente, por entender, por já ter o conhecimento prévio do que funciona numa história, que viradas funcionam para o seu público, ou coisa parecida, você vai acabar escrevendo isso. E aí eu dou sempre a dica de, você vai fazer o seguinte, escreve primeiro. Depois, quando você relê, se você sentir falta de alguma coisa, vai atrás daquelas fórmulas. Vai ver se algo ali ficou faltando. Se ficou faltando um punchline, se ficou faltando uma virada, se ficou faltando... O que não está dando ritmo? O que está faltando na sua história, né? Para que o seu público se interesse. E é muito legal, porque quando eu falo bastante isso, eu nem estou falando de americanos, né? Porque normalmente, só para ficar claro, o desprezo que eu sinto bastante aqui no Brasil em relação a questão do estudo do roteiro, que sim, existe bastante isso, vem muito pelo fato da gente usar muito bibliografias de norte-americanos. Eu acho isso realmente bastante chato, porque uma das bibliografias que eu utilizo bastante é do Luiz Carlos Maciel, brasileiro, é um roteirista que morreu há poucos anos. Ele escreveu um livro chamado O Poder do Clímax. E uma das primeiras coisas que aparece no livro é que ele fala exatamente sobre esse menosprezo que o brasileiro tem por essas fórmulas, né, americanas. E ele mesmo diz que não entende por quê, porque, na verdade, todo o playwriting americano, toda a maneira do americano de escrever, é baseado em séculos de uma dramaturgia bem estudada, né, baseado em algo que a gente tem que estudar. E aí que eu volto bem lá mais atrás em relação à construção da narrativa clássica, porque eu trago Aristóteles. Então, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, já tinha, na poética de Aristóteles, já existia uma preocupação dele com a construção de uma boa história. Da onde vem isso? Ou seja, vem de uma questão de... Quantas vezes você já não viu um filme e não sentiu o filme, por exemplo, arrastado? Na nossa linguagem, né? No nosso jeito mais leigo assim, de falar, você fala assim, que filme arrastado. Né? Você tem uma ideia de que o filme está meio arrastado. O filme ficou meio longo. O filme ficou meio lento, ou coisa parecida. Existem vários fatores nisso? Claro que existem. Né? A maneira como foi dirigido, a maneira como os atores atuaram, tem tudo. Mas vamos lá, em questão de roteiro, isso pode ser visto também. Porque às vezes o filme não apresenta um bom conflito. Se o filme não apresenta logo no início um bom conflito, não tem o que você, como público, ficar ali torcendo para que aconteça. Entende? Então, o entendimento, o conhecimento dessa ferramenta e de saber construir, desenvolver um bom conflito para a sua história, faz com que você, pelo menos, consiga não transformar um filme uma coisa arrastada. Você consegue ter um conflito para ser seguido. Claro, pegar um roteiro, depois transformar, né, e tal, aí tem todos outros fatores que fogem à nossa alçada como roteirista, mas você consegue trabalhar o seu roteiro de forma a deixar bem colocado isso ali,
né? Pensando dessa forma que eu estou falando, da construção de uma boa estrutura, né? De uma boa base para o seu roteiro ser depois filmado. Então, a ideia, a ferramenta conflito, né? O recurso da utilização do conflito é muito importante. E tem um carinha, por exemplo, que é considerado o guru do roteiro de Hollywood, que é o Robert McKee, que é de um livro chamado, ele escreveu um livro chamado Story, né, que muita gente utiliza como base, é um bom livro, a gente tem ele traduzido no Brasil, ele é um excelente livro, e ele já é mais fã dessa ideia de que você não trabalha fórmulas, você trabalha formas de contar uma história. Então, ele tem uma base muito legal para quem gosta de escrever. E tem uma coisa bacana que ele já falou de filmes, inclusive de filmes brasileiros que ele assistiu. Porque ele já deu, né, ele já deu seminários aqui no Brasil e aí foi convidado a assistir algumas coisas nossas para dar uma opinião, para dar uma, né, para comentar, fazer alguma coisa. E um comentário foi muito interessante sobre um filme especificamente brasileiro e tal, sobre a ideia de que o filme seria arrastado. E ele falou, é muito interessante que eu vi os comentários de outras pessoas sobre o filme ser arrastado, e aí ele conseguiu definir muito claramente qual era o problema do filme em termos de construção da narrativa. O filme não tem conflito. Então, ele conseguiu mostrar num filme brasileiro o fato do filme brasileiro não ter conflito nenhum. Então, pelo fato de não ter conflito, a gente não consegue identificar qual é o objetivo do personagem. Como a gente não sabe o objetivo do personagem, eu, como espectador, não tenho o que esperar. Eu fico só vendo ele fazendo aquelas coisas sem um objetivo colocado. Então, é muito interessante isso, porque daí, o que se fala bastante? Fala assim, mas a gente não quer seguir nenhuma regra americana. Mas não é seguir regra americana. São coisas muito óbvias, né, que ao longo de séculos foi se mostrando necessário para o bom entendimento do público. E não digo nem do entendimento, para o público poder absorver aquela história. Mais ainda, e que talvez tenha mais ligação com aquilo que Aristóteles falava 300 a.C., que é uma conexão do público com a história. Então, o que eu gosto de falar? Tudo que a gente fala na hora de criar roteiro, de formatar roteiro, né? de criar cena, construir cena, desenhar personagem, né? A gente faz toda uma coisa de construção de personagem, né? De composição de personagem, e depois a parte da construção de cena, a construção dos diálogos, a evolução da ideia, desde o argumento, né? A ideia da sinopse, a coisa da escaleta, escaletar o seu filme antes que ele vire filme, né? Antes que ele vire um roteiro, entender todo esse processo. Isso tudo tem a ver com uma forma de você dramaturgicamente conseguir colocar no papel algo que depois, trabalhado por outros profissionais, você consiga criar uma conexão com o seu público, né? Então, a ideia de construir um roteiro não é seguir fórmulas, não é aprender como Sid Field fala, não é aprender a jornada do herói, não é nada disso. É entender essas ferramentas e os recursos para transformar a sua ideia em algo que seja possível de ser filmado. A grande sacada de construir um roteiro é isso. É como eu pegar essa minha ideia, desenvolver essa minha ideia e fazer ela ser algo possível de ser filmado. Porque não adianta ter altas ideias e isso não ser colocado no papel, né? E você não saber como passar isso para o papel. Ou, eu sei passar para o papel de forma literária, beleza, e aí? E transformar isso como um roteiro? Como é que aquilo é colocado? Tem uma coisa muito legal, eu fui fazer esses processos estéticos que a gente gosta de ficar fazendo, e aí eu estava na cadeira lá da menina, e ela perguntou o que eu fazia, eu falei que era roteirista e tal, e ela perguntou mais, mas como assim? O que você faz? Falei, roteiro. Eu escrevo o roteiro que vai ser filmado depois. E a resposta dela para o que eu falei foi a coisa mais engraçada. Eu acho que quando a gente já é do meio, a gente não para pensar no que o público, de forma geral, que menos tem conhecimento, né? Óbvio, a gente nunca vai ter conhecimento de tudo, eu não tenho a menor ideia do que vai significar todo o estudo de um médico, todo o estudo de um engenheiro, a gente não tem ideia, né? A gente vê depois o resultado daquilo que ele estudou. Mas foi muito interessante, ela virava para mim e falou assim, eu não sabia que as pessoas seguiam um roteiro. Aí eu
eu quis saber com ela assim, o que no imaginário dela era feito. Porque eu falei assim, você assiste séries, filmes e tal? Ela, nossa, eu assisto tudo, filme, série e tal. Eu falei assim, você nunca teve curiosidade de saber de onde saem os diálogos, né? A história, tudo. E ela disse que achava que era uma construção ali, na hora. Que o diretor pegava os atores e ia fazendo. E eu achei aquilo tão interessante pelo seguinte, ela realmente acha que é assim, vamos nos reunir, vamos começar aqui, ó, fazer uma cena. E eu já sei, e eu não sei ainda como vai terminar. E aí eu fiquei, gente, olha que coisa interessante. Ela não tem ideia de que a gente constrói o troço com início, meio e fim. Eu preciso ter o início, meio e fim. Eu não tenho como jogar na mão de um diretor algo que não tem ainda um fim. Ele não sabe para onde vai. Né? Tem muita coisa aí no meio que acontece. Então, aconteceu, por exemplo, durante a série que eu escrevi, aconteceu de uma atriz conversar com o diretor, porque o diretor de fotografia tinha pedido para ela fazer de uma maneira a personagem. E ela, no meio do set, ela discutiu com o diretor, dizendo assim, por que eu vou fazer dessa maneira que você está falando? Porque ela quis provocar. Porque ele disse assim, porque fica mais divertido. Ela falou assim, mas você entende que isso vem depois da cena tal, em que ela acabou de discutir com o cara? Por que ela, nessa cena que você está me pedindo, ela falaria com ele tão feliz? E aí que ele se tocou de que eles estavam construindo, claro, foi uma coisa que, assim, você percebe, existem profissionais e profissionais, né, em todas as áreas e tal. Então, ali deu para perceber que o cara não tinha conhecimento do roteiro. Ele não tinha ideia de para onde ia a história. Ele só estava preocupado em pegar o microcosmo, ou seja, cena separadamente para fazer. Né? Ele não tinha noção de para onde ia a história. E a atriz se colocou e disse assim, pega o roteiro e se você pegar a história completa no roteiro do episódio, você vai ver da onde vem o mau humor dessa personagem anteriormente e para onde vai. E com isso você vai entender por que essa cena especificamente, essa personagem não pode agir dessa forma como você está falando. Isso é maravilhoso. Porque primeiro, mostra primeiro que a atriz tem um respeito absurdo pelo roteiro, porque ela leu, ela digeriu tudo, ela entendeu a personagem, ela entendeu tudo. E segundo, que mostrou que existem profissionais no meio que não entendem, o que é triste. Por outro lado, é muito interessante o que tem acontecido, inclusive na própria escola, na ABC. A quantidade de aluno que vai parar no curso de direção fazendo roteiro, e o quanto isso influencia na forma como eles dirigem. Porque eles agora entendem. Eles entendem o processo de construção. No momento que você entende o processo de construção do roteiro, você vê com outros olhos todo o resto do trabalho. Todo o resto da construção, da produção. Né? Porque o roteiro foi pensado de uma determinada forma. Então, eu sempre vou ser, obviamente, não é só por ser roteirista, mas eu sempre vou defender o roteiro pelo trabalho que a gente tem de construção, né? Não é uma coisa escrita assim, da noite para o dia. É um processo. É um processo de estudo, de pesquisa, que a gente faz para conseguir encaixar aquele personagem específico, composto de uma forma específica, ele fala de uma forma específica, o aprofundamento do personagem é feito de uma forma específica. E aí a gente trabalha outras questões que a gente tem trazido muito aqui para o Brasil. Eu cito muito um outro roteirista e autor e estudioso, que é o Hermes Leal, porque o Hermes Leal escreveu um livro chamado As Paixões nos Personagens, em que ele conflita a gente, ele coloca a gente em conflito aqui no Brasil, porque ele fala bem claramente qual é o grande problema dos personagens brasileiros. É o fato de serem superficiais. A gente não tem o aprofundamento na criação. Né? E isso é um problema. Né? Acho que, de forma geral, a gente tem os nossos produtos brasileiros são muito bons, de produto audiovisual, mas o que pelo Hermes Leal, e eu concordo com ele, a gente poderia ter coisas muito melhores, pelo aprofundamento. Então, eu acho que nesses últimos anos, o aperfeiçoamento do profissional roteirista tem sido muito importante, a busca pelo estudo do roteiro tem sido muito importante, para a melhora dos produtos audiovisuais. Né? Porque, no final das contas, a gente pode estar falando de arte, todo mundo adora só trazer a ideia do cinema ser arte, mas o cinema é um produto. A gente está trabalhando com produto, a gente está trabalhando com indústria.
né? E eu acho que a qualidade disso que está sendo entregue é extremamente importante. E mais importante ainda, sabendo que é uma indústria que a gente hoje está dando mais espaço, abrindo mais espaço para um outro segmento que são as séries, né? Então, assim, o que eu falo muito nesse curso? Sobre essa construção. Literalmente, o que eu trabalho ao longo do curso são as ferramentas principais, né? De forma rápida, obviamente, a gente não tem tempo de um super aprofundamento, porque isso demandaria meses de estudo, mas de uma forma um pouco mais, de uma forma ampla, a gente fala sobre as principais ferramentas de construção do roteiro, em especial estruturando a sua história, pensando com base na narrativa que já vem de lá de, né, séculos de pensamento dramatúrgico. E como transformar isso numa história, seja desde um longa de 2 horas a uma série de 8, 10 episódios, ou um curta de 15, 20 minutos, ou um curtinha de 5 minutos, né? As possibilidades são diversas. O conhecimento de estrutura e de base narrativa, né, da ideia da construção, é a mesma. Né? A forma como você vai utilizar isso em cada um dos segmentos vai variar de acordo com o seu objetivo, né? Com a sua necessidade nesse processo. Então, as minhas aulas são todas concentradas nisso, né? Nessa construção. Acrescentando essa aula de formatação, que é extremamente importante, porque a gente consegue entender uma maneira, a formatação como é que você, é como se eu pudesse dizer como é que eu posso codificar algumas informações no roteiro. Então, de que forma eu deixo claro para outros membros da equipe como fazer determinadas coisas, né? Onde estão essas informações no roteiro? Então, a formatação no formato Master Scenes é muito importante também. Então, eu acabo acrescentando essa parte também. E, claro, a ideia são encontros em que a gente trabalhe toda a questão teórica e coloque essa questão na prática. Né? A gente consegue visualizar, eu faço brevíssimas análises, que a gente não tem tempo, obviamente, de explorar um filme inteiro, por exemplo, mas eu faço breves análises de cena, né? Peço para que os alunos assistam filmes, assistam determinadas imagens, cenas, etc. A gente discute um pouco sobre essa construção, a gente fala sobre cargas de valor, por exemplo, o valor de uma cena, que eu falo a ideia de que quando você constrói uma cena, você tem um objetivo muito específico para aquela cena. Então, o que é que você coloca naquela cena que modifica ela até o final? Se você, ao final da cena, não acrescentou absolutamente nada, não deu informação nenhuma, não trouxe nada de novo para o seu público, ela serviu para quê? Né? Mais fácil você cortar a cena, porque ela não adiantou em nada a sua história. Então, basicamente, o que eu dou nesse curso, o que eu trato, né, de informações é isso. No total, são oficialmente 12 encontros, mas que eu, por um pedido meu, inclusive da escola, transformo em 6, porque eu acho extremamente necessário a emenda da parte teórica na parte prática. Então, a gente, na verdade, são 6 encontros longos, né? Mas que a gente poderia chamar de 12 encontros, no caso, 6 teóricos, 6 práticos. E que eu deixo essa questão aberta, inclusive, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu falo sobre troca. O que eu gosto de fazer em sala de aula é uma troca, né? Eu não ensino nada, eu gosto de passar o meu conhecimento, né? É uma coisa que eu aprendi ao longo de anos, eu continuo aprendendo, eu estou sempre estudando, e eu acho que é importante existir uma troca, né? Porque acontece não apenas dúvidas, como surgem novidades, surgem coisas que estão acontecendo no momento e existem novas formas de se falar determinadas coisas. Tem uma coisa que eu sou muito chata, que é a gente começar a tentar padronizar algumas nomenclaturas.
e isso acaba batendo de frente com pessoas que já estão no mercado de hoje, porque algumas nomenclaturas foram muito criadas aqui dentro de emissoras e tal, de TV e tudo, e é uma coisa que daí sai um pouco da padronização mundial, essas coisas assim, né? Então a gente trabalha um pouco isso, nada impondo, não imponho nada. Costumo dizer que nada em roteiro é obrigatório ou proibido, né? Eu sempre gosto de dizer aquilo que mais faz sentido se colocar num roteiro, porque eu trabalho a ideia de que você consegue perceber como é que isso no roteiro vai ser transformado, né, visualmente. Então a gente consegue trabalhar essas questões. Aí eu falo, claro que a gente fala daí um pouquinho a questão de diálogos, por exemplo, a necessidade que a gente tem de pensar no que são os personagens para poder transformar nos diálogos, para que justamente para evitar a ideia dos diálogos expositivos, os diálogos explicativos, os diálogos que eu costumo dizer que são surreais, né? Porque para a gente não chegar a pontos tipo novela, em que a pessoa fala sozinha, em que o personagem fica falando sozinho, que ele entra num quarto e fala, eu vou me vingar de todos aqueles que fizeram isso aqui. Não, pelo amor de Deus. Né? Então a gente tem todo um processo para entender da onde, por que que isso é muito interessante, porque assim, não é uma crítica às novelas, é entender por que que a novela permite uma linguagem como essa, né? Porque qual é a construção da novela e o processo de trabalho da novela para que ela permita isso? E por que que a gente não pode se deixar levar para isso, né? Como é que a gente consegue trabalhar no cinema, como é que você vai trabalhar nas séries, de forma a não chegar a isso, de forma a gente não trabalhar dessa forma, porque a gente tem muito mais, né, o que trabalhar. Então, de forma geral, minhas aulas são isso, é o que eu apresento, tá? É a coisa. Gabi, então, o que você acha? Você tem alguma questão, tem alguma dúvida, alguma crítica? Diga aí. Foi muito bom. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Pode fazer. Pessoal, que não tem nada a ver com roteiro. Tá. Você falou que antes de você virar roteirista, você trabalhava como... Jornalista. Isso, jornalista. Uhum. E aí, como você passou do jornalismo para o roteirismo? Muito legal essa pergunta. Pelo seguinte, a gente brinca, tem um roteirista, que tal, não sei se todo mundo conhece, mas ele foi muitos anos roteirista da Globo, que é o João Ximenes. O Ximenes, eu trabalhei com ele na Globo.com como jornalista. E eu lembro que eu falei para ele que eu já gostava de roteiro, eu já trabalhava. Eu, na verdade, comecei a trabalhar roteiro, a querer escrever roteiro, ainda aos 15 anos de idade. Eu comecei, na verdade, como atriz aos 13. A ideia de trabalhar roteiro veio por eu não gostar das coisas que eu pegava como atriz. E aí eu fui estudar com o Jorge Furtado, eu fui fazer cursos, né? Além, não existiam muitos cursos na época, eu fui ler livros, Doc Comparato, fui atrás disso para poder me aperfeiçoar. E como não tinha muita área, ainda mais para uma pessoa tão nova para essa época, eu era muito nova, não tinha muito incentivo, né, para isso. Então, a coisa mais próxima disso era o jornalismo, porque era coisa de escrever. Então, eu fui fazer jornalismo na UF, e assim que eu saí da UF, eu fui contratada pela Globo.com, e eu lembro de escrever, porque eu escrevia artigos e matérias muito grandes, fazia grandes reportagens, aquela coisa toda na Globo.com, e trabalhava com o João Ximenes, e eu lembro de trocar uma ideia com ele sobre roteiro, e ele falou uma frase muito interessante, ele disse, todo jornalista, no fundo, quer ser roteirista. Por quê? E faz muito sentido, porque o que é ser jornalista? É escrever histórias. Só que é escrever histórias que estão acontecendo. Então, é pesquisar, levantar as informações, reunir aquelas informações e escrever. E, no fundo, o roteiro não deixa de ser isso. A diferença é que são ideias que estão partindo da sua cabeça. Né? Mesmo que seja baseado em alguém, coisa assim, mas é reunir informações, pesquisar informações e escrever, colocar né? Colocar por escrito. Então, o que aconteceu? Eu, por muito tempo, fui jornalista. Aí, por um tempo, eu parei para fazer mestrado, que, por ser da área da comunicação, eu fui fazer mestrado em comunicação e informação. E nisso, a coisa de escrever, porque no mestrado a gente escreve eternamente, parece que não para de escrever nunca,
voltou essa minha vontade de, né, de estar na área artística, de estar na área de sei o quê, mas voltou exatamente a parte que eu continuei sendo atriz, fazendo às vezes umas participações e tudo, a parte de querer contar histórias. E aí você pode até pensar que, pô, tá bom, você quer contar história, então vai escrever um livro, né? Mas não era isso. O que eu queria era contar histórias que pudessem ser vistas, né? Que pudesse ser transformada no audiovisual. Então a transição foi até muito tranquila, porque eu continuei como jornalista e pelo fato de eu ter mestrado, eu fui logo contratada por uma universidade particular aqui no Rio. E aí eu fui contratada para dar aula no jornalismo. Como eu já estava retomando a coisa como roteirista, porque só para você saber, o roteirista não tem que necessariamente já começar na ficção. Eu comecei como roteirista profissional, escrevendo roteiros institucionais, educativos para produtoras, né? A gente faz muito, muito desse trabalho. É um trabalho muito legal, inclusive, é bom para treinar, para trabalhar e tal. Então, eu estava trabalhando já como roteirista, fazendo roteiros institucionais e tudo, enquanto fazia paralelamente os meus próprios projetos em ficção, me aperfeiçoando, e dando aula no jornalismo, né, da Estácio na época. E aí o coordenador de cinema, quando conversando comigo, sabendo que eu já trabalhava como roteirista, mas já tinha meu passado de atriz, aquela coisa, que eu já estava escrevendo ficção, já estava fazendo isso, eu já tinha escrito peça, já tinha feito isso aqui, ele falou, você não quer dar aula no cinema? Então foi muito engraçado porque foi dentro da parte acadêmica que a minha transição ficou mais forte, né? Eu acabei realmente abandonando o jornalismo e me dedicando completamente ao roteiro. Então eu acabei trabalhando mais como roteirista mesmo, roteirista no campo profissional e inclusive no meio acadêmico, né? Eu preferi, já que eu já tinha a manha da aula, eu disse, tá, então em vez de dar aula de jornalismo, deixa eu transmitir o meu conhecimento de roteiro, já que é o que eu mais vim me aperfeiçoando, que eu fui tentando me aprofundar exatamente porque eu já trabalhava como jornalista. Então, assim, a transição foi muito tranquila. Eu acho que no final das contas você nunca deixa de ser uma coisa ou outra, né? É muito interessante, porque quando eu fui fazer a minha série... Peraí, gente, desculpa. Não, senhor. Eles estavam tão quietinhos que eu pensei que eles iam ficar numa boa até o final. Mas quando eu fui fazer a série, né, essa série que foi para a Sony, que foi a Baile de Máscaras, foi muito interessante, porque a gente estava trabalhando com um orçamento apertado e a produção, em determinado momento, avisou que a gente ia ter que parar de colocar muitas participações no roteiro. Nós, como roteiristas, né? Vocês vão ter que diminuir as participações e tal. E para a gente foi um problema, porque o tipo de história que a gente estava contando ia precisar de outras participações ainda. E aí foi a hora que eu me candidatei, mesmo sendo roteirista, eu me candidatei como atriz. Falei, olha, se precisar, eu posso fazer um personagem e a gente daí segura a grana para outros. E foi o que aconteceu. Então, eu acabei como atriz ganhando um personagem na minha própria série, na série que eu escrevi, de graça, fiz de graça. Mas foi o que valeu para daí ganhar, para a gente poder ter espaço para outras participações de outros atores. Então é muito legal, de certa maneira, essas áreas estão muito conectadas, né? Então você acha que nunca, por isso que eu falo, você nunca deixa de ser alguma coisa. É muito interessante. Quando você está nesse meio, principalmente, você nunca deixa de ser. Né? Agora, principalmente por causa do negócio da pandemia, por exemplo, eu acabei topando trabalhos de revisão que eu fazia como jornalista. Né? A gente não deixa de fazer aquilo que fazia. Um pouco antes da pandemia, um curta que eu escrevi, que estão esperando agora a pandemia dar uma trégua para poder colocar em festivais internacionais. Eu topei fazer uma personagem também, sabe? Então a gente, de certa maneira, você acaba se envolvendo. Eu acho que uma coisa interessante é que para o roteirista, toda experiência possível vale a pena. Tudo é experiência, tudo. Tudo você aprende, tudo você acaba absorvendo. E o roteirista, quanto mais experiência ele vai tendo de vida, coisas que vão acontecendo na vida dele, mais interessante fica na hora da escrita. Porque por mais que a gente precise fazer pesquisa para tudo, é óbvio que a gente tem que pesquisar tudo, que a gente, no final das contas, não entende nada, a gente precisa pesquisar de tudo sobre o que vai escrever. O fato de você viver determinadas experiências faz você aprender coisas que às vezes você numa busca não aprenderia.
né? São coisas bem interessantes. Há pouco tempo, por exemplo, eu estava escrevendo um texto para um projeto que me pediram, e tinha uma coisa de uma ligação com uma coisa indígena e tal, e por mais que você estude sobre né, os indígenas, tem coisas que são muito particulares. E na hora me veio uma amiga minha, que a avó dela é indígena, e eu nunca esqueci uma história que ela me contou, porque eu tenho pavor de lagartixa. Eu tenho problemas com lagartixa, eu tenho fobia, eu não posso nem chegar perto, eu desmaio se eu vejo uma lagartixa muito perto. E aí eu lembro que essa minha amiga foi me contar um dia, dizendo assim, eu queria ver se você ia ter ainda problema com lagartixa, se acontecesse com você o que aconteceu com meu primo, ou meu tio. Acho que era meu tio, ela disse, que é o tio dela. Acho que era. Que o tio dela, quando era criança, uma coisa dessa. Que ele teve uma doença bem grave, e foi sendo tratado no hospital e tal. E chegou uma hora que os médicos começaram a desistir. Ele só piorava, disse que chegou ao ponto da pele dele ficar cinza, sabe? Ele ficou muito, muito mal. E a avó dessa minha amiga, chegou à última questão e falou assim, é o seguinte, você faz qualquer coisa para viver? E ele faço. Aí ele, então eu vou te fazer um chá de lagartixa. E ele tomou e melhorou. E aí ela tava brincando comigo, porque ela dizia assim, eu queria ver se você morrendo não ia tomar chá de lagartixa. Falei, mas nem por nada nesse mundo. Eu me encontro com o meu criador, mas eu não tomo a porra do chá de lagartixa. E aí ela me botou aquilo na cabeça, que eu falei assim, gente, chá de lagartixa. Assim, coisas da minha avó, né? Por ter é indígena. Então, assim, tem coisas que você não vai aprender nos livros, que você não vai aprender no Google, né? Tem coisas que você vai aprender numa conversa como essa, ela me contando o que foi feito com o tio dela. Então, eu usei. Outra coisa que aconteceu foi nessa série que eu escrevi, né, na Baile de Máscaras, em que tinha um momento em que o personagem precisava de um acontecimento, que ela dava uma entrevista, e esse acontecimento tinha que ter marcado muito a vida dela, estava sendo usado pelo candidato adversário como uma coisa marcante na vida dela, mas usando o contrário, usando como se ela tivesse atropelado uma criança por ter bebido, né? Por ter... E aí a gente ficou falando assim, beleza, mas vamos lá. E aí o que aconteceu com essa mulher? Ela não foi processada? Como é que a gente vai fazer isso na história? E aí eu lembrei de um caso que aconteceu na minha família. Do meu cunhado que, dirigindo, um mendigo bêbado se jogou na frente do carro dele. E ele atropelou o mendigo. E o mendigo morreu. Então, o meu cunhado precisa levar para sempre na cabeça dele de que ele matou uma pessoa, mas ele não foi culpado. Tanto é que ele respondeu e tudo, mas nunca aconteceu nada com ele, porque muita gente testemunhou, inclusive um policial, aquela coisa, quer dizer, não foi culpa dele. Ou seja, eu levei para a série algo de verdade. E isso, dentro de uma história, acontece pra caramba, né? As nossas experiências da vida fazem a gente ter estalos para escrever, né? Na hora de colocar. Então, é muito interessante. Então, voltando à coisa da minha transição, a passagem do jornalismo para o roteiro foi fácil, exatamente pela quantidade de história que eu tinha já tido, né? Pela quantidade de história que eu já tinha levantado, apurado, vivido e tal. Então, isso é muito bacana. A gente sempre acaba acrescentando coisas, né? Muito... Tudo acho que é experiência. Acho que qualquer coisa é experiência, porque eu já tive aluno, por exemplo, que veio fazer curso de roteiro, que era médico, e queria escrever as coisas que ele vivia no hospital. É muito interessante, né? Porque você vai juntando as experiências que a pessoa tem e vai tentando colocar no papel. Eu acho que é por aí. Por quê? Vai dizer que você é jornalista? Não. Não? Ufa! Estou formada em produção. Não, que eu ia dizer coitada, mas tudo bem, vou tentar. Não. Que bom. Eu também escolhi uma profissão que eu mais sofri muito, então... A gente já sabe, né, como é que é, a gente escolheu isso, então fazer o quê? Aí eu queria perguntar também que você disse que, tipo, o roteiro, ele
não tem que ser tudo escrito, né? Ele tem que contar uma história. E aí você deu o exemplo de fazer uma cena que é só ação, não tem falas. E aí eu queria entender como que, através do roteiro, tanto você como roteirista consegue visualizar essa cena e colocar no papel, e também a equipe visualizar na hora de fato, filmar o filme, porque, querendo ou não, toda a equipe tem que visualizar o mesmo filme. Perfeito. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Essa tua pergunta, Gabi? Porque aqui no Brasil a gente não está acostumado a ter muitas cenas escritas em ação. E aí o que eu mostro em aula, eu mostro cenas inteiras de ação, só ação, a escrita da ação. E aí descrever o que está sendo visto é um trabalho do roteirista. É poder dizer, ela fecha, né? Ela fecha o notebook com um certo nervosismo, olha por cima do ombro, algo chama sua atenção. A porta se fecha, não sei o que, sabe? É escrever de forma que você consiga visualizar isso. Então, na hora de escrever, é o nosso trabalho, a nossa capacidade de roteirista de imaginar a cena na tela. Não é a cena espacialmente, é a cena na tela. É imaginar a cena acontecendo na tela. Então, ela entra apressadamente e joga a bolsa no sofá. A bolsa cai no chão. Detalhe da bolsa detalhe para uma caneta que sai da bolsa. Ela corre para pegar a caneta. Entende? É você desenhar a cena exatamente da forma que você quer que seja visto. Quanto mais detalhado você conseguir colocar sem se meter na direção, isso que é um fator importante, mais fácil fica para a produção poder transformar aquilo numa cena. Só que se você pegar um roteiro de novela, por exemplo, você não consegue ter isso. Porque um roteiro de novela não se preocupa com a movimentação de cena, se preocupa mais com os diálogos. Então, isso é um processo que eu falei dos últimos anos para cá, de aprimoramento dos roteiristas, é nisso também, de saber descrever cenas, né? E aí eu trabalho muito eu mostro muito roteiros americanos de páginas e páginas sem um diálogo, sabe? Páginas e páginas só do texto escrito, e você consegue entender exatamente como a cena acontece com o texto escrito, né? Porque você visualiza aquilo da forma como está. E aí você conta a história, o como, né? É colocado na ação, e faz de tal maneira que depois, porque o que a gente está trabalhando é o roteiro literário, isso depois é transformado no roteiro técnico. Isso depois, num roteiro técnico, eles vão, né, diretor, assistente, etc., vai começar a transformar aquilo em cena. Vai começar a colocar aquilo na tela, né? Então, o que eu trabalho em aula é o roteiro literário, ensinando a isso, a desenvolver a ação da cena, de modo que qualquer pessoa que leia consiga visualizar aquilo e transformar numa imagem, né? Porque é muito interessante, porque o roteiro literário, no final das contas, é a história vista em imagens, né? São as imagens. Então, como fica um filme inteiro mudo? Eu gosto de trabalhar um roteiro, por exemplo, eu gosto de mostrar o roteiro do Artista, que é um filme que há uns, sei lá, 7, 8 anos atrás ganhou o Oscar, inclusive, e que é mudo. E tá lá o roteiro. Só de ação. Só ação. E é uma coisa muito interessante, porque se você for ver e comparar muito com muitos roteiros brasileiros, você vai ver a diferença. A gente tem roteiros brasileiros em que tem páginas e páginas só de diálogo. Não existe ação. E isso, se a gente for considerar a base do roteiro, né, a base do playwriting mesmo, do coisa, é muito ruim. É muito ruim. Ação é necessário em qualquer página. Mesmo que você esteja fazendo só coisa, para a gente entender a movimentação da cena, o que está acontecendo. Porque, às vezes, uma pequena movimentação do personagem, você está dando indicação de quem é esse personagem. Às vezes, só o fato do personagem estar sentado, estar conversando com outra pessoa, e é só diálogo,
mas no meio do diálogo ele só mexe a xícara assim e continua o diálogo, já quer dizer alguma coisa do personagem. Então essa ação tem que estar ali. Isso é movimentação de cena, né? A movimentação da cena tem que estar na ação descrita. E isso não significa que a gente está fazendo o papel do diretor. Isso só significa que a gente está dando a ambientação. Eu tenho que entender o que está ocorrendo, né? Então, sim, tem um trabalho que eu mostro roteiros, né? Daí eu acabo trazendo roteiros meus, óbvio, onde você só está a descrição de ação. Ação. Eu preciso ver a movimentação da cena para entender o que o personagem está fazendo. Entende? Entendi. E qual, tipo, a maior diferença que você sentiu em um roteiro para filme, tanto longa-metragem como curta-metragem, para um roteiro de... E isso tem bastante coisa. Primeiro que um roteiro... Aí isso é uma coisa que eu vou falar muito superficialmente, tá? Porque tem bastante diferença. Mas um roteiro de longa, primeiro que você trabalha uma questão desde o personagem você apresenta ele de forma horizontal e na série você apresenta ele de forma vertical. Porque a série você aprofunda muito mais personagem e apresenta ele a cada episódio. Cada episódio você tem uma dimensão a mais. Então, a primeira grande diferença que existe entre roteiro para longa e roteiro para série tá no personagem, no aprofundamento. Então, a gente chama personagens de filmes, por exemplo, a gente vai chamar de unidimensionais, no máximo bidimensionais. Você não tem... O que acontece? Você não tem muito tempo com o seu público para fazer o seu público entender detalhes, meandros do seu personagem para fazer ele viver aquela história. Isso tem que ser mais rápido, né? Você não tem como aprofundar muito o seu personagem porque o seu público não tem tempo para entender tudo do seu personagem para poder viver aquela história. Na série, não. Na série você apresenta um pouquinho no piloto, depois no segundo episódio, depois no terceiro. Lá pelo quinto episódio você ainda está aprendendo sobre o personagem. Entende? Você está trazendo mais informação, mais informação, mais informação. Então, só nisso aí você já tem uma diferença radical. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente na trama que é vivida. Então, no filme, você acaba estruturando um filme de uma forma muito mais prática. Você tem aquela coisa, se você pensar em termos da narrativa clássica, você tem a apresentação, desenvolvimento e final, desfecho, tranquilo. E você tem aqueles pontos de virada rápidos. Né? Fica uma coisa muito mais fácil de você desenvolver em pouco tempo. Você tem um único conflito para o qual seguir. Né? E vai terminar ali. Em 90 minutos, em 100 minutos, em 100 e poucos minutos, você acabou a história, pronto. Você vai de ponto A a ponto B com a sua história. Né? Você tem algo... A série, para você ter uma noção, o roteiro do piloto ele é só uma consequência de toda uma série pensada primeiro. Você pode partir para um roteiro de longa a partir de uma ideia para um personagem ou uma ideia para uma história, um lugar, entendeu? O longa não precisa ser sobre uma pessoa. O personagem pode ser a última coisa que te interessa no longa. E o seu longa pode ser sobre vários personagens, né? E ser sobre um lugar. E aí você trabalha aquele lugar, e trabalha aquele universo. Série não. Série é personagem. Série você segue um personagem. Série você não tem quem está te guiando é o personagem. Série, né, o personagem está te levando para construir aquela história, aquela trama. No longa, você define uma transformação do personagem, você faz um arco de personagem muito, muito clássico, muito rápido e muitas vezes de uma mudança no personagem. Então você tem aqueles personagens que começam malvadão e aí ele passa por uma transformação que faz ele aprender a gostar do Natal, né? Aquelas coisas assim. Série não, série a gente fala que você transforma o personagem ao longo da série, porque você vai no aprofundamento, você vai num amadurecimento do personagem ao longo da série. Né? Então, são muitas diferenças, mas a base da coisa, da história em si, né, da construção é a mesma. Né? E, inclusive, em termos de formatação, construção de cenas, coisa assim, é a mesma. Uma coisa que faz bastante diferença é que você pode ter um filme inteiro mudo. Você pode ter um filme com cenas inteiras, várias e várias e várias cenas só visuais, né? Sem diálogo nenhum, que não vai fazer diferença e você vai gostar do filme de qualquer maneira. Série já não funciona muito dessa forma.
Série você precisa se basear mais nos diálogos. Apesar dela ter mais imagem, e ela tem muito visual e trabalhar bastante ação, mais do que novela, por exemplo. Mas as séries trabalham mais os diálogos, né? Tem mais coisa dialogada do que filme, né? Que mais? São detalhes, assim, né? Que a gente vai vendo na linguagem em si. Mas acho que o principal é a construção a partir de personagem. Porque você pode fazer um filme sobre um lugar tranquilamente. Você não consegue fazer uma série sobre um lugar. Né? Você pode começar uma série sobre um lugar, mas com certeza vai ter um personagem que você vai fazer ele guiar a gente o tempo inteiro. Então, basicamente, são essas diferenças mais fortes, assim. Acredito eu. Em termos estruturais, até porque série você estrutura por episódio também, né? Tem os ganchos e tal, você estrutura o filme numa tacada só, início, meio e fim. Mas é impressionante como é que a maior parte do processo está nos personagens, está no desenvolvimento deles. Acho que é isso. Certo? Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Foi muito explicativa. Gostou? Tranquila? Sim, foi muito bacana a aula. Oh, que bom, Gabi. Espero que você goste do processo todo. Acho que você está numa área que, assim como eu, está totalmente ligada a roteiro. Eu acho que acho que só pelo papo hoje você já entendeu, né, que faz uma diferença danada. É incrível como faz diferença entender roteiro, cara. É muito legal como é que isso faz uma diferença danada em produtores, em diretores, em atores. É muito mais fácil de conduzir a equipe, né? Quando tá todo mundo alinhado com o roteiro. Falou tudo agora. A frase é exatamente essa. Conduzir a equipe fica muito mais fácil quando tá todo mundo alinhado com o roteiro. É exatamente isso, Gabi. É exatamente isso. Concorda, Faisal? Obrigadíssimo, parabéns. Sua explicação foi maravilhosa, adorei. Então é isso, Gabi. Vamos torcer para você se animar e fazer parte dessa turma também. Cara, seja bem-vinda, tá? Fique super à vontade, vai ser muito bem-vinda. Eu te dou a certeza que você vai gostar, viu? Com essa aula aqui, já tô amando. Isso vai ser uma amostrinha. Tenho certeza que você vai gostar. Então, obrigado a vocês. Pô, foi um prazer tê-las aqui e esse papo todo. A Gabi também, tenho certeza que aproveitou a conversa, fez boas perguntas. Foi bem legal. Excelente. Ótimo. Tá Valeu. Ótimo. Brigadaça. Tchau. Tchau, gente.